tratamento. O tratamento vai falar sobre a osteoartrose do quadril e sobre a prótese, que é a artroplastia do quadril. Primeiro eu vou falar da anamnese. A anamnese ela vem logo depois da identificação, você já sabe disso. Nome do paciente, idade do paciente, profissão, dados importantes como contato com ele, e-mail e tudo mais. Né? E a anamnese, a gente tem que só lembrar que a posição de repouso da articulação do quadril é uma posição que pode tirar o paciente do quadro álgico, de dor. Então a gente tem que saber que qual posição que ele fica mais no dia a dia? Tem que ser instruído a ficar mais tempo. 30 graus de flexão, 30 graus de redução, discreta rotação externa. Então a perna levemente fletida, com o travesseiro embaixo do joelho, por exemplo, para fletir o quadril. A perna aberta, levemente 30 graus, com uma angulação interna. E ligeira rotação externa. Essa ligeira, você pode encarar como 5, 10, 15 graus, pouca rotação externa. Essa é a posição de conforto da articulação do quadril. Igual a posição de conforto do ombro é essa aqui, ó. A abdução e a rotação interna, a posição que você coloca tipóide, para proteger. Não é habitual você colocar nada de órtese no quadril. Tipóide no ombro é muito comum. Talo no punho é muito comum. Brace no joelho, bota no tornozelo é muito comum. Agora no quadril a gente geralmente não coloca nenhum dispositivo de órtese. Então a gente adota a postura de flexão, cerca de 30 graus, com a leve flexão. Abdução, cerca de 30 graus e rotação externa. Quando o paciente tem dor no quadril, devido a artrose, qualquer disfunção, essa é a posição que você tem que orientar ele ficar em casa. Igual, eu acabei de falar, a posição do ombro, a abdução e a rotação interna. Tá? Então, posição de flexão, 30 graus, abdução e discreta rotação externa. Lembrando que a posição de congruência máxima, máxima estabilidade, a máxima estabilidade do quadril já é a posição de extensão, abdução e rotação interna. Isso é uma posição difícil, deixar o paciente imobilizado, por exemplo, tem chance de luxar o quadril, como um bebê, por exemplo, tem chance de luxar o quadril. Você abduzir o quadril dele, estender e rodar interna. A posição ruim para ele ficar de bruço, ventral. Então a gente deixa o bebezinho geralmente com a perninha aberta, reduzida. Você vai ver passando na neuro, se for entender na neuro, na PAI, no CRE, a perninha aberta. Por quê? Para evitar a luxação. Já aquela criancinha que tem a perna na neuro, por exemplo, fazendo um feedback aqui para a ortopedia. Em tesoura, aquela perna fechadinha, aduzida e rodada interna, é aquela paciente que tem mais tendência a tirar o quadril do lugar, sair do lugar. Certo? Então a posição de máxima congruência qual que é? Extensão do quadril coxo femoral, estender para trás, abduzir e rodar internamente. Então, quando você abre a perna do paciente, você recoloca o quadril no lugar, às vezes. Abre a perna. Estendendo o quadril, você recoloca. Já a posição para sentar com a perna cruzada desse jeito aqui, ó, com a perna desse jeito. Sentar com a perna cruzada é a posição de máxima instabilidade. Quando eu sento aqui, faço flexão, abdução e rotação externa. Essa posição aqui, ó, é de máxima estabilidade, instabilidade. E essa é de máxima estabilidade. Tudo o contrário. Abduz, eu estou abduzido. Estende, eu estou fletido. Roda interna, eu estou rodado externo, o joelho para fora. E já a posição de maior conforto está descrita aqui em cima. Para ser identificado, para não sentir dor. Aí, na anamnese, então, sabendo a posição de máxima congruência e máxima estabilidade, e consequentemente também de máxima instabilidade, aí eu tenho que perguntar algumas coisas para você, o que ele tem? Para ver se tem uma artrose, para ver se ele tem um desgaste cartilaginoso no ósseo, se ele tem uma bursite. Então eu vou perguntar algumas coisas. Primeira coisa, idade do paciente. Quanto mais velho, patologias degenerativas são mais comuns. Então eu pergunto a idade dele. Um indivíduo de meia idade, 40, 50 anos, dificilmente vai ter uma artrose severa, só uma discreta. Não vai ser encaminhado para a prótese, só um caso muito extremo. Novos para vocês, nem pensar. Então, quando houve trauma, qual foi o mecanismo lesional? O paciente caiu sobre a face lateral do quadril, por exemplo, pode ter desenvolvido uma bursite trocantérica. Bursite é a parte lateral do trocânter aqui. Lateral. Bursite trocantérica. Pode ser. Caiu de lado. No vôlei, no basquete, no futebol, no dia a dia, mesmo que é da própria altura. Então, algumas perguntas. Teve trauma? Qual foi o mecanismo? O que aconteceu? Caiu com a face lateral do quadril no chão? Bateu o joelho ou caiu sobre ele? Por exemplo, quando eu caio com o joelho no chão, projeta a cabeça femoral para trás. Qual a região da cápsula que a gente apresenta mais frouxa no ombro? No ombro, qual é a posição mais frouxa? Anterior. E no quadril, qual é a posição mais frouxa? Posterior. Quando você cai com o joelho no chão, a tendência é jogar para trás. Você cai com o joelho no chão. Bateu o joelho no chão? Subluxação de quadril, por exemplo?
Laceração do lábio acetabular. Lembra que a gente tem lábio glenoidal também no ombro? Aqui tem lábio acetabular, no quadril. O paciente está envolvido em alguma atividade de carregamento repetitivo, por exemplo, pega peso, o próprio peso corporal mesmo, obeso ou sobrepeso, isso é predisponente a qual doença, vocês acham? Carregamento de peso excessivo no quadril, que é a articulação que suporta peso. Se ele é obeso, se ele tem sobrepeso, no IMC dele, está dando um IMC peso, dividido pela altura ao quadrado, IMC de 32, obesidade grau 1, está dando 36, obesidade grau 2, ou mais 40, grau 3 mórbida. O que pode ser? Que de problema no quadril? Vocês lembram primeiro? Desgaste da cartilagem, pode chegar osso com osso. Osteoartrose. Artrose do quadril, que é muito comum no joelho também, menos comum um pouco no tornozelo. Na coluna, muito comum, são articulações que suportam carga. Agora, falando de articulações, que suportam carga. Coxa femoral, joelho, tornozelo. Lá eu falei muito pouco de artrose, né? Desgaste na articulação do ombro, do cotovelo, é mais por esforço repetitivo, levantar o braço, não é por carga. Aqui é carregar, peso. Paciente envolvido em uma quantidade de carregamento repetitivo, pode ser uma causa. Carregar o peso corpóreo, ou carregar peso mesmo no supermercado, o cara que trabalha no SEASA, trabalha numa indústria que quer pegar muito peso, fardos de arroz, caixas de refrigerante, cerveja, quem trabalha com muito peso, né? Carregamento repetitivo. Quais são os detalhes da dor e outros sintomas? A dor é sentida na região da virilha, internamente, ou na região anterior ou medial. Então, dependendo de onde que é a dor, a gente pode já desconfiar que o paciente tem. A dor na coluna lombar pode ser referida, por exemplo, à face posterior e lateral do quadril, quando você tem o dermátomo nessa região. Então, lombar muitas vezes vai irradiar para cá, ciatalgia, né? Então, a dor, o problema não é no coxo femoral, é na coluna, está irradiando o quadril, por exemplo. Igual nós tivemos no ombro, acima desse ladeiro torácico, podia irradiar para todo o braço, mas tem toda a distinção com o túnel do carpo, que é um tema de vocês, canal de William também, que atinge o nervo lunar, aqui é o mediano, então você tem que distinguir com todos eles. Pode sentir um problema lá na cervical, na lombar, irradiar. Cervical vai irradiar para o ombro e braço, e lombar vai irradiar para onde? Para a perna. O estalite na região anterior do quadril, por exemplo, pode ser causado por um deslizamento tendão de psoas. Tendão de psoas é o quê? Aqui na frente, flexor. Você sente aqui, ó, você palpa aqui, tem um estalido. Então é um estalido, não é uma crepitação. Crepitação é aquele creque mesmo. O estalido é tipo um. Sabe? Sai? Quando nós vemos. Aí você vem mexendo aqui. Pode ser o tendão que está ali mexendo, está solto. Está instável. Igual pode ter um tendão estável do bíceps, não pode? Pode ter do psoas. Então está ali na região anterior, aqui do psoas, sobre a pista ilíaca, trocante menor, na porção bem na frente do acetábulo. E pode ser também o ligamento iliofemoral, que é um ligamento que fica na parte anterior. Então o ligamento que fica na parte anterior, que eu chamo iliofemoral. Então o psoas, que é o músculo, o tendão, e o ligamento aqui na frente. Lembra que tem o iliofemoral, pulmofemoral na frente, e atrás tem isquiofemoral. Atrás o isquio, na frente pulmo e iliofemoral, do ilíaco. Então o iliofemoral também pode mover-se aqui na frente e dar esse estalido, pode ser o psoas ou ele. Esse estalido audível, nem sempre com dor, pode indicar uma estabilidade. De novo, tendão psoas ou ligamento iliofemoral. Mais uma vez, na frente tem o iliofemoral e o pulmofemoral, né? Atrás tem o isquiofemoral. Na anamnese ainda, nas perguntas que você faz, é um questionário. Você pergunta para o paciente, pode responder para você rapidamente, já montou a sua anamnese. Aí depois você entra no exame físico, avaliar o que a gente faz no exame físico lá na prática. Inspeção, palpação, mobilidade passiva, ativos livre, provas de força e testes especiais. Assim, eu não estou enfatizando que você ainda marcha, postura, mas mais esses itens. Inspeção, palpação, mobilidade, força e teste. O acometimento está melhorando, piorando ou permanece alterado? Para você ver se está na fase aguda, subaguda ou crônica. Quando está muito tempo já com a dor, ou até a dor vem só quando ele força mais, geralmente está mais crônico. Está incomodando muito, bastante. Eu pedi ele fazer quase tudo. Já é agudo. Isso está no intermediário dos dois, subagudo. Agudo, subagudo ou crônico. A osteoartrose geralmente está na fase crônica, mas ela pode agudizar. Porque ele sentou em local baixo, subiu muita escada, correu, fez muito esforço, a osteoartrose pode piorar. Né? Algum tipo de atividade reduz a dor ou faz piorar?
Como? Que atividade que vai fazer piorar a dor do paciente aqui? Tem um problema no quadril. Com impacto. Qualquer atividade que envolva esforço de médio a intenso, se for pequeno esforço, é porque o paciente está bem complicado. Impacto, lógico, salto, corrida, né? Mas até a marcha às vezes pode provocar. Subir e descer uma escada, uma rampa, mas principalmente atividade de mais impacto. Ele vai falar o que piora? Ele ficou muito tempo sentado? Muito tempo em pé? Anda a longas distâncias ou médias? Isso é perguntar. Se com curtas distâncias está sentindo dor, está complicado, tá? Médias e longas nem tanto. Sente fraqueza em algum movimento? Por exemplo, pode ter um piriforme fraco, indica fraqueza de abdutores, rotadores externos. Então vai gerar um transtorno para ele. Você tem um déficit de mobilidade. Qual é a atividade ou passatempo do paciente? Atividade de passatempo, atividade profissional e às vezes também de lazer. Ele joga tênis, joga futebol, joga basquete. Porque às vezes você tem que olhar o paciente, depois da anamnese aqui, você vai avaliá-lo, tratá-lo, substituir, se ele puder, a corrida, a caminhada pela bicicleta, de repente, quando tem impacto. Ou mesmo a bicicleta incomoda, ele ir para a piscina, nadar com um professor de educação física, hidroginástica, professor de educação física, ou preferencialmente fazer contigo, com sessões de hidroterapia primeiro, reabilitação aquática, depois terapia aquática, depois indicar para hidroginástica, natação ou musculação. Então, ele vai ter que observar isso. Qual a atividade de passatempo? Quando são perguntas, você faz. Como é que é a dor? O que piora a dor? Né? O que geralmente melhora? Qual a posição que melhora? Foi no início da aula de hoje. Qual a posição que melhora a dor? Rotação externa. Leve flexão. Abdução. Leve abdução. 30 graus também. Ligeira rotação externa. Então, essa posição de conforto. Está aqui, ó. No início da aula de vocês. Posição de conforto. Ele vai falar que nessa posição que ele deita, com a almofada abaixo da perna, geralmente, e você não vai falar isso, vai falar, você vai instruir para ele. Colocar essa posição. Evitar sentar em cadeira baixa, ficar muito tempo em pé ou sentado, frequente em pé. Evitar carregar peso por enquanto até você conseguir recuperar. Isso, na anamnese, você pergunta, você vai orientá-lo o que é o ideal de fazer. Aí aqui, ó. Finalizando essa parte da avaliação aqui, eu entro agora, depois da anamnese, na parte de exame físico. Aí eu vou inspecionar, palpar, é o que vocês estão vendo na prática. A gente vai ver depois na prática também. Avaliar a marcha, por exemplo, que no membro superior a gente não tinha esse item, né? Por quê? A gente falava se o paciente tivesse que levantar o braço, não é? Agora tem marcha. Membro inferior, marcha, andar. Padrão de encurtamento de psoas, adutores, piriforme, textura face lata, reto femoral, reto da coxa, posterior de coxa, cada um vai dar um padrão. Se eu tenho encurtamento de adutor, o que eu vou dar conta de fazer? Adutor. Abduzir. Abduzir, abrir a perna. A perna dele vai ficar mais fechadinha. Ele vai ter dificuldade nesse movimento de abertura. Se ele tem um padrão de psoas, ou reto femoral encurtado, como é que vai ficar a perna dele? Mais fletida. Então eu vou ter dificuldade para quê? Estender. Deitar de bruços, de lado, estender. Então cada padrão de encurtamento eu vou ter uma diferença. Se eu tenho um tensor da fáscia mais encurtado, o que o tensor faz, principalmente? Além de flexão, ele faz a abdução. Vou ter que alongar esse tensor da fáscia. E geralmente tem tensor da fáscia encurtado e glúteo médio fraco. Os dois são abdutores. Os dois são abdutores. O glúteo médio está fraco e o tensor está encurtado. Então tem alongamento do tensor e tem fortalecimento do glúteo médio. Quem tem, por exemplo, a síndrotrato iliotibial, síndrotrato lateral, tem que alongar muitas vezes o tensor da face e fortalecer o glúteo médio. Por fim, se eu tenho posterior de coxa encurtado, como é que eu fico? Se eu tenho posterior de coxa encurtado, quem são os posteriores de coxa? Isquiotibiais. Então tem um padrão mais flexo de joelho às vezes. Extensão. Tem uma tendência a piorar também na patela, que vai poder comprimir mais, eu tenho que alongar essa musculatura posterior. Para ele não ter disfunção nem no quadril, nem no joelho. Posterior de coxa. Porque os posteriores de coxa são o semitendinoso, semimembranoso e o bisfemoral. Semitendinoso e membranoso na parte de dentro e o bisfemoral na parte de fora. Eles fazem flexão de joelho, então adotam o padrão de flexão de joelho, e são extensores de quadril. Então, eu vou ter que ver uma maneira de alongar, liberar esse tecido miofascial para fazer isso aqui para o paciente. Alongar com cadeias musculares, né? Então tem que fazer esse alongamento. Então cada grupo aqui ó, pode estar encurtado. Isso aqui você vai ver onde
na inspeção já e depois na avaliação de mobilidade, ADM, passiva, ativa, assistiva, livre. Mas você só inspecionou, você viu. Depois você comprovou na mobilidade. Você viu que ele adota um padrão assim, ó. Vamos ver que eu perninha para fora. Igual bailarina. Já imagina que o rodador externo é encurtado, concorda comigo? Se eu estou rodado externo, rodador externo encurtado. Quem são os rodadores externos encurtados? Glúteo máximo pode estar, os músculos estão abaixo do glúteo máximo. OO, GG e PQ. Isso é o piriforme. OO, obturador interno e externo, GG, gêmeo superior e inferior e PQ, que é o piriforme e o quadrado femoral. O piriforme passa bem em cima do ciático. Então pode até comprometer o ciático aqui. Então, eu tenho uma rotação externa exagerada, já desconfio que os músculos rotadores externos estão encurtados. Né? Uso de bengala, muleta, andador. Andador geralmente é um paciente mais velho. Mas o mais novo vai querer usar andador geralmente. Ou é bengala, ou vai ser muleta. Quanto mais jovem, ele vai querer usar muleta, mas não vai querer usar bengala. Porque a bengala leva a um estado maior de senilidade do idoso. Né? Então, o idoso geralmente não se preocupa em usar bengala. Ele usa uma boa. O andador já é mais resistente. Então, depende do que o seu paciente pode mudar todo esse perfil aí. De repente, você indica para ele e usa uma boa. Mas a ordem é, do mais dependente possível, andador. Tem os 2 braços, só que tem que andar com um dispositivo maior. Bengala e muleta, muito parecido. Muito parecido. Só que a muleta pode usar canadense e axilar. Então, muitas vezes, a muleta é muito mais usada na ortopedia convencional do que a bengala. Bengala mais para o idoso. Mas a bengala em si só já reduz em 40% a descarga no quadril. E você usa o lado contrário. Mas se o paciente tiver artrose dos 2 lados, dor dos 2 lados, o lado que tiver pior, você prioriza. O que tiver pior. Você avalia, pergunta para ele antes na anamnese mesmo e no exame físico você comprova. Qual quadril dói mais? Ah, é o direito, eu uso mais direito. Aí você coloca a bengala ou a muleta do lado direito, você vai andar assim. Ele bate a perna direita e bate a bengala junto. Porque a bengala absorve o peso que ele jogaria aqui no quadril do lado direito. E eles vão relutar. Não, eu acho mais fácil andar assim, ó, com a bengala do lado direito aqui e jogar o peso aqui junto. Não está errado, não está errado. Mas na biomecânica da marcha, é melhor se colocar do lado contralateral. Se o paciente resistir muito, tiver tendência a cair, não quiser obedecer, paciência, você usa do lado da lesão. Mas o ideal é aqui, ó, se o problema é direito, eu faço aqui, ó. Bate o pé, joga a bengala, bate, tum, bate a bengala, tum, bate a bengala, tum, bate a bengala. Você vai treinar com ele isso. E ele vai ficar resistente a fazer isso. Certo? Porque, às vezes, a mão esquerda não é a mão boa. Aí ele vai achar ruim usar a bengala, ele vai querer usar do lado direito. Então, o ideal é isso. A bengala reduz em 40% a sobrecarga de peso. Isso ajuda muito. Na avaliação também tem que ver a postura do paciente. Se tem alguma inclinação pélvica, ântero ou retro, lateral, contraturas musculares, falei lá atrás, escoliose, lesão de psoas. Por exemplo, um psoas encurtado, ele insere nos processos transversos das vértebras. Então ele pode muitas vezes provocar uma anteriorização pélvica. Ele pode causar um desvio, aumentar a lordose, por exemplo. Um psoas encurtado. Uma escoliose, proveniente dele andar mancando, claudicando, então ele joga peso errado, pode gerar escoliose. O psoas, por exemplo, encurtado só de um lado, ele pode jogar e provocar uma escoliose nessa tórax lombar. Ele vai puxar os processos transversos para aquele lado, certo? Vai puxar. O encurtamento psoas pode desviar com o lombar para o mesmo lado. Se o paciente consegue ficar em pé, apoiados ambos os membros, com a descarga de peso ideal, você tem que avaliar. Será que ele descarrega o peso beleza? Ou ele sempre joga o peso para um lado a mais que o outro? Ele tem que descarregar, ó, bilateral. Deixa ele com a perna na largura dos ombros, com a perna fechada, né? Descarga de peso dos 2 lados. Equilíbrio. Primeiro sobre o membro não afetado, depois sobre o membro afetado. Olho aberto, olho fechado. Minha perna lesionada é a direita, certo? Então pede para descarregar o peso primeiro na esquerda. Ah, foi bom, foi razoável, aí depois ele vai fazer com a outra. Isso tem diferença. Descarga de peso numa perna e na outra. É a posição que a gente fala de cegonha, que é com a perna levantada e apoio numa perna só, até fletir. E depois,
Da inspeção, a gente vai fazer a palpação. Algumas estruturas que a gente... Espinha ilíaca superior, pubis, trocânter, que é lateral, pode ser lateral ou dorsal. A tuberosidade esquiática, que você palpa aqui atrás, na região glútea. Então, além das vértebras lombares também, estão próximas, né? E a gente vai avaliar aqui a parte mole também. Vamos avaliar quadríceps, reto femoral principalmente, glúteo, tensor da face, glúteo médio, os adutores, os músculos que fazem os movimentos, flex, extensão, a redução, adução, rotação interna e externa, pleurapatiose. E a mobilidade. Lembrando que a mobilidade, a gente tem que avaliar, por exemplo, quadril, com o joelho fletido e com o joelho estendido. Com o joelho fletido, com o joelho estendido. E com o joelho fletido, você avalia se o glúteo está encurtado. Glúteo, que é mais incomum. E com o joelho estendido, você avalia se os isquios estão encurtados. Então, o joelho fletido, você avalia se o glúteo está encurtado. Isso tem dorsal. E ventral, que avalia o quê? Com o joelho estendido, se o psoas está encurtado. E com o joelho fletido, se o reto femoral está encurtado. Então, tem que avaliar os músculos biarticulares principalmente. Faz a flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa. Se eu não conseguir fazer a rotação externa, geralmente quem está encurtado são os músculos rotadores internos. Se eu não consigo fazer. Se eu tenho padrão de rotação externa, aí eu vou ter que ver qual é o problema do paciente. Mobilidade passiva. Ativa e ativa assistida. Tem que ver o end fill. O que é o end fill? O final do movimento. O end fill na extensão, o end fill na flexão, está aprendendo? Na abdução, na adução, na rotação interna e externa. A gente vai até o final do movimento, que é o end fill. Mobilidade ativa, passiva e ativa assistida. Até ativa resistida também. Lembrando que a gente pode fazer isométrica e isotônica. Entra nas provas de força já. Esse é o exame físico. E por fim, a avaliação funcional. Avaliei dor, inspeção, palpação, mobilidade, força, incluindo os testes especiais, eu vou ter também a avaliação funcional. Se ele agacha, não dá para ele agachar mais. Sobe da escada, aí quando eu subir dessa escada, você precisa subir com a perna direita e descer com a esquerda. Aí eu penso só na direita. Sobe com a direita, desce com a esquerda. Sobe com a direita, desce com a esquerda. O peso só está na direita. Aí você avalia a curva lateral. Sobe com a esquerda, desce com a direita. Sobe com a esquerda, desce com a direita. Aí o peso só está na esquerda, o peso o tempo todo. Na contração concêntrica e excêntrica. Para ver qual que está pior. Agachar, subir, descer escadas, rampas, cruzar as pernas, correr, saltar. Aí isso aqui se o paciente consegue fazer, claro. Né? Aí correr, acelerar, desacelerar. Amarrar os sapatos, assento em cadeiras mais baixas, né? Então, geralmente, ó, para sentar, a altura média você vai fazer 112 graus de flexão aqui, ó. Agachar, 115 graus, ó. E pelo menos 20 graus de abdução e rotação interna, senão você não consegue agachar. Viu que a maioria dos movimentos aqui, ó, está mostrando o quê? Que existe mais flexão no quadril. Flexão. Acima, bem acima de 90 graus. Para amarrar sapato, 120 graus. Para sentar em um assento de altura média, 112 graus. Mas até 90. Agachar, vestir calças. Então, o paciente vai tirar lá para atividade, para calçar o sapato, vestir calça, sentar no vaso sanitário. Isso o quadril vai impedir bastante. E, por fim, avaliar se o paciente tem uma dor intensa ou permanente. Intensa geralmente é agudo. Permanente é crônico. Dor intensa ao andar, se a dor é tolerável ou não, uma atividade leve, moderada, ou se não tem nenhuma dor. Se não tem nenhuma dor, ele está em remissão do problema, ou seja, o que é remissão? No momento ele não está sentindo nada, então isso é bom. Ou pelo medicamento, ou pela fisioterapia foi bem feita, né? E nós vamos fazer também os testes especiais. Tem alguns testes como o Patrick Faber, você faz o movimento do 4 aqui, empurra, vê se tem disfunção sacroilíaca, por exemplo. Medir os membros, como que a gente mede o membro? Da espinha ilíaca superior até o malelo medial, a distância real. Aí da cicatriz do umbigo até o malelo medial, a distância aparente, se tem alguma obliquidade pélvica. A real é porque tem diminuição de massa óssea mesmo. Então é bom a gente medir o membro, fazer o teste de Patrick Faber, o treino de Ehrenburg, que é descarregar peso na perna só, ver se tem força de glúteo médio. Se a pelve cai, é fraqueza de glúteo médio. É muito comum discussão de quadril.
Igual é comum fraqueza de manguito ou da dor, aqui no quadril é comum fraqueza de glúteo médio. Teste Thomas, que a gente faz quando você tem padrão flexor de quadril ou joelho, para flexionar o quadril e o joelho dele. Teste para reto femoral também, de bruço, você vai fazer um movimento aqui, ó, de extensão do quadril e flexão do joelho, de bruço, puxando. E se o reto femoral está móvel ou não, se está tenso, então você faz uma extensão de quadril e uma flexão de joelho. É o contrário da ação do reto femoral. O reto femoral é o músculo que faz flexão de quadril e extensão de joelho. Ele age flexionando o quadril e estendendo o joelho, ele faz parte do quadríceps. Como é que você alonga ele para você estar puxando? Não é só puxar igual você faz quadríceps, não, neutro. Tem que estender o quadril. Teste de open, que a gente faz sempre sem intenção na parte lateral, ver se a perna cai, depois se abduz. Dentre outros testes que a gente vai fazer na prática. Essa é a avaliação que a gente vai fazer do quadril. Na teoria, anamnese e exame físico. Tá? Aí a gente vai entrar aqui, ó, nas disfunções do quadril que eu vou já dar nas próximas aulas. Que vai ser o que? A osteoartrose, a prótese de quadril, o leg calf pec, ou por exemplo também outras disfunções, como a instabilidade do quadril, o quadril que sai do lugar. Agora a gente vai estudar as disfunções com vocês aqui. A artrose é a primeira, tá no site. O grupo vai apresentar hoje, está preparado aí o computador? Pode trazer aqui, por favor. Pessoal, olha só, a gente vai começar falando sobre o cotovelo, aí vai evoluindo o cotovelo, né, braço, pulmão. Vou pedir para vocês, é muito importante, em intervalos regulares, a gente interromper, fazer perguntas sobre aquilo que está sendo falado. Tendo dúvida, perguntando, eu também vou fazer isso. Para quê? Porque não é um seminário convencional, a gente vai parar, esgotar todo o assunto para depois ir adiante, tá? Então é importante que vocês perguntem, levantem o braço, falem e não fazer nenhuma atividade paralela que não seja o tema assim do canal cubital, tá? Porque a gente vai somando tudo para depois comparar todas as funções aí, certo? Antes foi mudar, fala, você repete o nome, eu sei o nome de todos, praticamente todo mundo, mas repete o nome para mim para não anotar nada errado aqui, depois para dar um feedback para vocês como é que vocês foram, tá? Se quiser começar, pode ficar Meu bom. nome é Arlete. Bom dia pessoal, tudo bem? Meu grupo, dessa vez a gente vai apresentar o Brasil Meditando Cubital, grupo formado por mim, Arthur, pelo Henrique e pelo nosso grande Samir. E é isso. Vai ser bom, introduzir um pouco, né? O túnel cubital é um canal fibroso que é por onde passa o nervo ulnar, né? E o chão desse túnel é formado pela LCM, o famoso ligamento arqueado, e por uma aponeurose,
que é, no caso, nervo ulnar, ligamento arqueado, e aqui a gente tem uma aponeurose. O ligamento arqueado se estende do epicôndilo medial, né, e vai para o olecranon, que aí surge aqui as duas cabeças do flexor ulnar do carpo. A cabeça medial do tríceps constitui a borda posterior do túnel e suas bordas anteriores e laterais são formadas pelo epicôndilo medial e olecranon, que eu acabei de falar. Pode passar. Bom, e a síndrome do túnel orbital, ela trata-se de uma compressão do nervo ulnar por estruturas adjacentes, né, que levam a anestesia da parte ulnar, fotossensibilidade, na parte dorsal e volar da mão, e ela pode afetar o quarto dele e metade do quarto dele. Bom, um pouquinho da etiologia. O volume do túnel cubital é maior que o cotovelo mantido em extensão, né? Então, dessa forma, o cotovelo estendido, a gente tem um volume maior, então o nervo não é comprimido. Ele não é tão comprimido quando ele está em uma flexão total, que é onde que acontece uma perda de 55% do volume total. Então, é nessa etapa de flexão que o nervo ulnar é mais comprimido naturalmente. Então, a gente fez umas pesquisas e foi relatado que a cada 45 graus de flexão, há um aumento concomitante de 5 milímetros na distância entre as inserções ulnar e o humeral do ligamento arqueado, né? Que é o ligamento que parte do epicôndilo medial e se insere na borda inferior do olecranon, né? Então, a cada 45 graus, a gente tem um distanciamento das bordas. E por isso, o ligamento arqueado vai comprimindo o nervo ulnar. Como eu tinha falado, né? Quando a gente tem flexão, a gente vai diminuindo o volume do canal. Tem a flexão total do cotovelo, um alongamento de 40% do ligamento e a diminuição na altura do canal de aproximadamente 2,5 milímetros, né? Que é quando a gente tem a maior compressão do nervo ulnar. Bom, a compressão ela pode ser causada por fatores como flexão repetida sustentada do cotovelo, aquelas atividades que a gente realiza muita flexão, né? Apoio frequente do cotovelo em superfícies duras, então, por exemplo, pessoas que trabalham muito digitando, que tem muito apoio de cotovelo, a gente pode ter uma compressão por estresse, vamos dizer assim. Os cotoveleiros notados muito apertados, por exemplo, o goleiro de futsal, às vezes tem muito dessa síndrome por conta das cotoveleiras que eles usam e comprimem mais ainda e querendo ou não, o goleiro de futsal faz muito movimento de flexão. Hipertrofia ou anomalias musculares, como hipertrofia muito volumosa de braquicardial e é onde se passa o flexor ulnar do carpo, né? Então, o flexor ulnar do carpo muito hipertrofiado, ele pode sim gerar uma compressão do nervo ulnar. Osteófitos ou deformidades ósseas pós-fratura ou luxação do cotovelo, né? Que os osteófitos é a classificação nas bordas, então aqueles bicos de papagaio. Lesões que causam fibrose ou cicatriz ao redor do nervo. Artrite reumatoide por causa do quadro inflamatório, né? Das cartilagens, e isso aí comprime ainda mais o nervo e a artrose do cotovelo por causa dos osteófitos. Tumores sinoviais ou tumores na região e a diabetes mellitus. A diabetes mellitus ela entra como por causa do seu efeito de neuropatias periféricas. Então o nervo ele já tem um pouco, já tem uma isquemia, né? Então por isso ele vai ter uma maior sensibilidade, uma maior, como que a gente pode falar? Quando ele é comprimido, a gente consegue, por causa da diabetes, ele tem mais efeito de dor, então ele pode ser mais facilmente comprimido do que uma pessoa que não tem diabetes. Vamos só parar um pouquinho, Arthur. Volta lá na parte do conceito que você fez e fala um pouquinho mais devagar da introdução lá que você mostrou a imagem e tal. Mostra devagarzinho, pessoal. Bom, aqui no epicôndilo medial e no olecranon, a gente tem as duas inserções do ligamento arqueado, né? E o nervo ulnar passa por aqui. Então, quando a gente tem uma flexão total, o epicôndilo medial e o olecranon, eles dão uma distanciada a mais. Então, é nesse período de flexão total que a gente tem uma maior compressão do nervo ulnar. Então, e quando está em extensão, o ligamento fica mais frouxo, né? Que é o famoso ligamento tenso e ligamento frouxo. O nervo ulnar, ele tem aqui o seu volume. Então, quando a gente tem a flexão, aqui acaba empurrando o nervo ulnar, dando uma comprimida natural, né? A gente também tem o suco do olecranon, se eu não me engano, do olecranon do epicôndilo, que é aqui. A gente também tem a cartilagem aqui, nos casos de artrite reumatoide. Ela pode acabar estando inflamada e comprimindo mais. Eu acho que é isso, professor. Aí, só lembrando que se o Samir Henrique quiser fazer algum comentário sobre a fala dele, pode fazer, tá? E se tiver alguma pergunta também. Só
dando um feedback para você começar a analisar. Ele acabou de falar do corpo medial do oléculo e do ligamento, né? Quando do ligamento, esse ligamento arqueado, na flexão, ele entra em tensão, fica mais tenso, não é isso? E extensão fica mais frouxo. Muitos ligamentos do corpo ocorrem ao contrário. No joelho, por exemplo. O joelho, se você estender o joelho aqui, ó, você não vai ter movimento de desvio para a lateral. O ligamento colateral medial, lateral, medial e lateral, eles estão nessa postura aqui, ó, de tensão máxima, ao contrário dele. Já fletidas são mais frouxos. Então, o trauma vem com o joelho fletido. Para você lesionar o joelho com o joelho estendido, lesionar aqui, tem que ter fratura. Né? Então, várias articulações do corpo ocorrem ao contrário que ele falou ali. Então, depende da biomecânica de que você está estudando. Quando o joelho, por exemplo, a posição de teste especial, válvula, aro, é com o joelho fletido, ele libera os ligamentos. O joelho estendido você não consegue fazer. Correto? Ali é o contrário. A flexão que é o mecanismo de trauma. Falou, né? Pode passar mais um? Etiologia, né, como o professor falou, quando a flexão total o ligamento está mais tenso, e aí a gente tem a diminuição do volume do canal, como eu tinha falado. Então a posição de extensão é onde o nervo fica mais relaxado e não tem muita compressão. E como eu falei, nos 45 graus de flexão do cotovelo, ligamento, perdão. O ligamento, e aí com os 45 graus de flexão a gente vai aumentando essa distância entre as inserções da ulnar, inserções lunar e numeral do ligamento arqueado, e é na flexão total do cotovelo que a gente tem a maior, onde o ligamento está mais tenso. Observa ali que a posição, o volume do túnel cubital é maior que o cotovelo mantido em extensão. Então a extensão alivia, o volume fica maior ali no canal. Então, o nervo fica ali, fica mais tranquilo. E como o nervo vai ser comprimido? Ele falou, cada 45 graus aumenta mais a compressão. Vai flexionando, a flexão total de pressão de 55% do volume desse canal. Então, o volume do canal diminui. Se o volume do canal diminui, aumenta a compressão. A posição de compressão é a de flexão que eu acabou de falar. Tá? Bom, aí tem as etiologias, né, como eu tinha falado. A gente tem a flexão repetida sustentada do cotovelo, a gente tem apoio frequente do cotovelo de superfície dura, então, como eu falei, pessoa que trabalha com digitação, elas têm esse impacto do cotovelo na região do onde passa o nervo largo. Arthur, essa fala já ficou legal. Algum comentário sobre alguma das etiologias que o Arthur já tinha falado antes? Tem alguma dessas que causa mais a compressão, você sabe? Eu acredito que a da diabetes mellitus e da artrite reumatoide é por causa dos efeitos que a pessoa tem no organismo e também da flexão repetida. Eu acredito que sejam as mais. Os osteópatas eu não vejo muito falar, mas eu acho que a flexão repetida, né, e a da diabetes e da artrite reumatoide. Por causa a diabetes por causa das adenopatias e a artrite reumatoide por causa do quadro inflamatório e tal, e da flexão repetida. É difícil de falar qual que é mais incidente, você tem que ver qual que é a profissão do paciente. Ele é o digitador, ele faz o serviço, por exemplo, no asfalto, com as máquinas que têm vibração. O que é a atividade profissional dele? É o manicure? Então, assim, a atividade profissional. Flexão repetitiva, sustentação do cotovelo, só que lembra, eles vão falar mais, eu não vou falar muito para não atrapalhar eles. O dormir sobre o braço, posição, não é nem posição de trabalho, mas dormir sobre o braço, bruxo sobre o braço, flexão. Mas assim, flexão repetitiva, sustentação do cotovelo e apoio frequente são os mais usados. Agora, por exemplo, o uso de cotoveleira ou estar muito apertado, isso é uma falha. Então você tem que saber direcionar. Então não é tão comum, entendeu? Hipertrofia muscular vai estar difícil. Nós somos incidentes, mas os dois primeiros e as doenças aí são os mais incidentes. Doença. Tumor é mais raro do que o diabetes. O cisto mais comum, tal como o diabetes, é um tumor, certo? Vou falar um pouco agora sobre a incidência do túnel cubital. Ela é a segunda neuropatia mais frequente. Ela só fica atrás ali da síndrome do túnel do carpo, dos membros superiores. Como eu falei, ela é mais comum em indivíduos do sexo masculino e que realizam trabalhos braçais. Seguinte, antes de mais nada, quando você vai receber o paciente, você tem que fazer a ficha de anamnese.
que é onde você sabe a história da moléstia atual, a história da moléstia pregressa, a rotina que o paciente tem, tanto no trabalho quanto em casa, até o jeito que ele dorme, como o Dali falou. Isso. Se ele já tem algum histórico de lesão no membro superior e também uma história familiar dele. Falar um pouco agora sobre os exames físicos. Existem alguns testes que podem ser realizados pelo terapeuta, pelo examinador, para identificar a síndrome do túnel cubital. Então, o primeiro deles é o teste de flexão do cotovelo para a síndrome do túnel cubital, onde o paciente tem que estar sentado com os membros superiores para baixo. Ele flexiona os cotovelos ao máximo e supina o antebraço, estendendo os punhos assim também. Vai causar, geralmente essa posição é mantida de 3 a 5 minutos. E ela pode causar formigamento, parestesia e até dor, dependendo do grau da inflamação. É só uma adendo. Essa posição que o Henrique falou aqui, que é onde a gente realiza o teste, que é a posição de máxima flexão total, que é onde o ligamento está mais comprimido. E com o movimento de supinação, a gente vai ter a questão da cabeça do rádio. Então ela vai girar e isso aí vai girar, não, ela vai supinar também, né? E aí nesse momento é onde que a gente tem a máxima da máxima momento de compressão, e aí que é onde a gente fica pelos 3 a 5 minutos, que aí começa, como ele falou, gerar formigamento, e é onde a gente pode avaliar, né, fazer os testes a mais, a gente avaliar se realmente vai ter a síndrome do túnel cubital. O outro teste que tem é o teste provocativo de pressão para a síndrome do túnel cubital, que é quando o fisioterapeuta aplica uma pressão ali no túnel cubital, com o cotovelo mantido aí a cerca de 20 graus de flexão, e o antebraço também tem que estar em supinação. Que é esse teste que a gente está mostrando na imagem aqui. Ele pressiona o nervo pulmonar e ele deixa, eu não lembro o tempo também, mas tem um certo tempo também para deixar. Pode passar. Outro teste é o de sinal de Tyndall, que é no cotovelo, onde o fisioterapeuta localiza o sulco entre o processo do alegre e o côndilo medial, através onde o nervo passa. E esse sulco ele é percutido com o dedo indicador, inclusive o Dali fez em mim ontem, eu fiquei positivo para esse teste. Percutido o dedo indicador do fisioterapeuta. O sinal é positivo quando ele indica dormência, dor, formigamento, onde é estressado o negócio, o nervo. Você geralmente sente, se não sentir no trajeto inteiro do nervo, pode sentir nos dois últimos dedos. Também existe o teste de colapso raspadinho, que é o Scratch Collapse Test. Ele pode se realizar o teste com o paciente em pé ou sentado, com os braços em posição anatômica, com os cotovelos fletidos a 90 graus e as mãos estendidas, aplicando aí uma força de rotação interna na parte distal do antebraço, com o paciente tendo que resistir contra essa força. Em seguida, você pode passar ou coçar os dedos ali por cima do trajeto do nervo, repetindo a rotação externa e lateral resistidos. O teste é positivo quando também há perda de força ou formigamento no nervo. Olha, só um pouquinho, depois vocês colocam o vídeo, vamos só voltar um pouquinho na fala dele. Voltar um pouquinho mais. Só mais um pouquinho mais. Na incidência ali, né? Você pode falar, Henrique, ou os colegas podem te ajudar também, né? Então, o que vocês captaram a incidência da doença aí? Foi importante para vocês. Uma coisa que a gente não chegou a colocar no slide porque talvez não interessasse no momento. Mas em 2016 foi realizada uma pesquisa, ela até está nas referências, com os trabalhadores portuários em São Paulo. Mostra que a maioria dos casos que foram feitos são trabalhadores braçais que realizam movimentos de flexão, pegar caixas, muita flexão de cotovelo. E todos eles já têm aí uma lesão por estresse, porque todos eles já trabalham há mais de um ano, pelo menos mais de um ano, realizando esses movimentos repetidos de flexão. Mas no mais é isso, mostrando que ainda sexo masculino principalmente. O movimento de flexão repetido. Vocês viram que mais o sexo masculino ainda está mudando um pouco isso. A mulher está entrando nessa parte mais de trabalho braçal também, mas ainda é o homem que trabalha
tem mais sempre no trabalho braçal, em geral, então por isso que o ombro é mais comprometido. E ali, ó, segunda neuropatia mais frequente. Eu não estou falando de lesões em geral, porque se for falar do cotovelo, aí tendinite lateral medial é mais comum, só que eu estou tendo a tendinite, que é composta de tendinite, não é neuropatia, é de neuropatia, composição de nervo. Então dá para comparar só com o cubital, canal de Guion, outro do carpo. Ela só pede outro do carpo, em termos de incidência da doença. Do carpo, é o nervo mediano. Mas separa neuropatia de lesão tendinosa. Kervai é tendinosa. Epicondilite medial lateral é tendinosa. Então, não compara com a neuropatia, correto? É a segunda mais comum, o cotovelo. Passa mais um, por favor. Esse estudo está lá na idade? Falava entre 22 e 68 anos. A média de idade ali era 48,8 de idade, se eu não me engano. Eu tenho referência, tenho guardado se quiser. Eu mando o artigo. Em geral, a idade é essa? Não, essa foi a média da pesquisa. Da pesquisa. A idade, igual, eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho 22 anos e tenho. Por causa, não sei se é só por causa do esporte, mas a gente realiza muito com movimento de flexão, acabou gerando. Não tem idade para acontecer. Geralmente é um indivíduo mais ativo. Mais Faz trabalhador braçal mais ativo. Principalmente trabalhadores, atletas, é o mais comum. Olha, só um detalhe aqui, que a gente vê essa dificuldade no estágio, às vezes na vida profissional já não tem mais, porque você trabalhou muito isso. HMA e HMP, tá? Quando vocês vão colher HMA e HMP de um paciente que sofreu um acidente, um trauma, é mais fácil. Paciente sofreu torce, tornozelo, no início de março de 2025, aí foi socorrido por amigos, ou foi socorrido pelo corpo bombeiro, foi para o hospital, aí fez cirurgia, aí é mais fácil por essa história. Mas quando é uma disfunção igual essa, ou por exemplo, uma hernia de disco, aí quando foi pela primeira vez você sentiu esse problema? Aqui eu me lembro, a primeira vez foi há 6 meses atrás, eu tive facilidade para precisar. Foi 5 anos, 10 foi mais antigo, mais ou menos 5 anos, 6 anos, tem que ir guiando o paciente. Ele vai falar de outras coisas que não vêm ao caso, e principalmente se for prolixo, quer contar história demais, tem que ir guiando ele, senão você não vai contar história. E não vai fazer exercício rápido. Então, quando foi pela primeira vez? Foi no início do ano passado, 2024. Aí você é guiado. E aí, você sentiu essa dor? Você sentiu o cotovelo? Parece que eu estava dormindo em cima do braço, eu estava trabalhando muito. Aí, você foi ao ortopedista, ao médico ou não? Indicou fisioterapia? Tomou remédio? Fez fisioterapia? Quantas sessões? Tudo que eu estou falando é pré-egresso. História pré-egresso. Aí fez fisioterapia, fiz 20 sessões, lá em tal lugar, depois eu vi que para quem escola das efeitos, mas... E atualmente? Agora aí, história da moléstia atual. E atualmente, como é que você está? Eu ainda sinto um pouco de dor aqui na região, tal, dificuldade de desenvolvimento tal e tal, fraqueza para isso e aquilo, dificuldade funcional para isso e aquilo. Isso tudo você guiou ele. Ele não vai falar bonitinho desse jeito para você. Você tem que ir perguntando para ir guiando ele. Aí você colheu toda a história pré-egresso e atual. Aí dentro disso, pode perguntar na atual, qual que é a rotina dele fora do trabalho, durante o trabalho, se tem alguma história de lesões, história familiar de diabetes, de tumor, de cistos, pode ser. Entenderam, gente? Então, para colher a anamnese, você tem que ser bem objetivo. Se você tiver dificuldade para isso, tem que colocar algumas perguntinhas lá. Tipo um questionário que está marcando o checklist. Aí você preencheu a sua história. Por que a gente fala isso? Às vezes a história está muito fraca, ou muito pobre. Você colheu poucos dados. Tem que colher o dado desde que quando ele começou a sentir o problema. Se é muito tempo atrás. Quanto mais recente, melhor, né? Você começou a sentir semana passada, mais fácil a história, não é, gente? A história da semana passada até hoje. Eu fui no ortopedista só segunda-feira agora e hoje estou aqui na fisioterapia para ser avaliado pelo senhor. Não é mais fácil escolher uma história dessa? Mas se a história vem de 10 anos, de 20, quanto mais longa, mais difícil é a história. Mas então você tem que saber na ortopedia, mais ainda que na traumato, saber colher essa história. E na traumato é mais fácil, foi um acidente, ou fraturou, fez cirurgia ou não. Tem como você não perguntar se fez cirurgia ou não, fez o exame tal, fez fisioterapia, quantas sessões, melhorou ou não? O que persiste? E agora, atual, o que você está sentindo? Aí uma dica, fala de dor primeiro, não é chamaria. Fala de ADM, mobilidade, fala de força, faz o que você quiser, mas finaliza perguntando a função. Por exemplo, o que está limitado para ele? Manusear objeto que leve a comida até a boca, pentear o cabelo, aí tem que ter função. Quando eu vou carregar alguma coisa,
sempre tem que coletar a função. A função mais importante na fisioterapia. Não é se coletar se está doendo, ADM, força, se você não terminar com a função, que é o mais importante. Tá? Isso aqui, para os outros trabalhos que nós vamos apresentar, eu vou falando, mas vou esgotar esse assunto aqui. Aí, HMHMP é que os alunos têm mais dificuldade. Que é guiar essa história. Essa história que é isso que ele falou de gravidez. Aí vai no exame físico lá, por favor. Enfatizou mais os testes provocativos, não os testes especiais. Ele foi lá para o final. Mas lógico, tem inspeção, tem aprovação, tem mobilidade. E está ensinando vocês lá na prática. Eu comecei com a turma de segunda-feira a fazer isso, né? Ontem. Avaliar. Inspeção, controle do pulmão, mobilidade, a gente vai ter prova de força e teste especial. Certo? Pode conseguir. Eu só tenho uma pergunta. Na Olá. parte da compressão, ele vai ser comprimido só no molécula ou ele pode ser comprimido em outras partes? Do seu trajeto? Mas o principal dele é no molécula por conta do movimento. É muito difícil você fazer algum movimento que comprima o antebraço, por exemplo. O nervo lunar. O nervo só caracterizado, a conversa que falando nervo lunar, é só molécula? Não. Não, ele Entra o molécula? E o canal de Goiânia. Como qualquer, gente. Molécula de fundo mediano. É, no canal que passa a molécula. Mas ele pode ser comprimido do seu trajeto no fim, ele passa entre algumas posições. Ou não lembro como. Você falou nervo lunar? É. Até quero saber se o nervo lunar pode ser comprimido em outros locais. Além do cotovelo. Acredito que sim, mas não de forma natural como pelo cotovelo. Pode ser comprimido, por exemplo, Buion. esse feixe, ele estudou, desse lado é torácico, não em cima. Escaleno. Pode ser comprimido na saída dele. Na saída lá, ó, na cervical. C8T1. Pode ser comprimido lá no peripiciforme, no canal de Guion. O nervo lunar pode ser comprimido lá da região, mas o lunar aqui distal é o nome. Ele sai do tronco do C8T1 em cima. Eu tenho uma pergunta também. Vocês falaram que a maior parte da incidência é trabalhadores braçais, né? Mas uma pessoa que faz a atividade física, por exemplo, na academia, vai fazer ou na polia ou então na barra. Com a atuação do peso, isso vai ser uma maior prevalência ou não? Coloca naquele que você falou na meteorologia, Arthur. Você falou. Vai, vamos pra frente. Aí tem um item que fala disso, acha ele. Flexão repetida ou hipertrofia. Isso. Flexão repetida e hipertrofia. Então responde o que você falou. Se flexão, se Chutar as duas, igual né? carregamento de carga, musculação também é isso. E se você fizer, por exemplo, uma angulação na polia, você vai fazer rosca direta, rosca martelo, rosca pronada, você vai trabalhar a bíceps, braquial, braquial, até o tríceps. Você fez a angulação que está sentindo dor, você tem que diminuir aquela angulação. Ou não fazer extensão completa, ou evitar extremo de flexão. De flexão aqui, ó. E quando você flexiona tudo para trabalhar o tríceps, você quer trabalhar o máximo poder do tríceps, não é isso? Mas de repente, se você fizer uma angulação menor e está sentindo dor, vai evitar o contato. Mas, professor, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nessa questão da academia, assim, eu acho que quem sofre mais é a questão dos tendões, né? Condilite. Também, mas pode comprimir, pode reduzir esse espaço. Isso a gente faz atividade de flexão extrema. Pode diminuir o tamanho do canal, se vocês colocar lá. Mas não somente a questão da flexão, mas trabalhar a extensão, o tríceps, a cabeça medial dele, para aparecer no livro, pode chegar a comprimir também, não só o tríceps, quanto também o antônio. É um dos causadores dessa compressão no nervo lunar. Pode continuar. Aí esse aqui é o... Vai explicando aí. Esse é o último teste que a gente falou, que é a evacuação do paciente tem que resistir contra a rotação interna do movimento. Bom, o diagnóstico, ele pode também ser feito com os exames complementares, que são a
radiografia, a ressonância magnética, ultrassom. E na avaliação radiográfica pode ser identificada a presença de fraturas e deformidades em caso de traumas, porque não somente a síndrome pode ser causada por questões naturais, mas como também o trauma pode acabar deformando a questão dos ossos do cotovelo, né? Ou então também inflamando o próprio nervo, pois tem que ficar muito exposto quando está na flexão. Na ressonância magnética, o nervo normalmente aparece em potência em T1, que é essa primeira imagem. Esse pontinho preto bem aqui é o nervo lunar. E ele está posterior entre o côndilo medial, circundado por tecido adiposo. Na síndrome do túnel cubital, aumenta a intensidade em T2 ou estímulo, que essa aqui a imagem já é em T2. E esse pontinho branco bem aqui é o nervo lunar. E quando ele aparece branco em T2, é sinal positivo de uma neuropatia, podendo ser indicado a síndrome do túnel cubital. Também temos a ultrassonografia, que é um exame dinâmico que pode evidenciar a compressão e subluxação do nervo lunar com a flexão do antebraço, porque devido à inflamação pode haver edema e com a flexão do nervo, com a flexão do antebraço, como há maior compressão, pode ser que o nervo seja subluxado. Então ele pode acabar saindo do próprio canal cubital e havendo uma movimentação que é desconfortável, principalmente quando está inflamado. Na primeira imagem, aparece o paciente que não tem neuropatia ulnar. Então, a região ali entre o epicôndilo medial e a ulna, que é exatamente no vínculo do canal, não tem nenhum edema, não tem nenhuma imagem que indique um edema, uma inflamação. Já na segunda imagem, é o paciente com neuropatia ulnar e aqui mostra um edema muito grande bem no túnel cubital. Em relação ao tratamento, o tratamento conservador é recomendado para pacientes com sintomas leves ou moderados. E é um sinal de como os sintomas estão há menos de um ano, com ausência de déficit motor, ausência de atrofia, desestesia intermitente e déficit sensitivo leve. Pode ser feita a modificação da atividade com proteção sobre o túnel cubital, com um coxinho colocado sobre o cotovelo, em região medial posterior, limitando a flexão repetitiva extrema do cotovelo. E mobilização noturna de até 40 a 60 graus. Como o professor falou, só manter o cotovelo flexionado durante a noite, dormir com ele flexionado, pode acabar causando isso, porque o nervo fica muito comprimido durante muito tempo. Certo? Nos casos graves, a imobilização é usada também durante o dia. O cotovelo é mobilizado em cerca de 45 graus. Além da imobilização para repouso, podem ser feitos exercícios de deslizamento neural, alongamento dos músculos intrínsecos e extensores da mão, sendo um enfoque o flexor lunar do carro, massagem para relaxamento dos músculos do antebraço, crioterapia, e tudo isso tem o objetivo para ganhar plena extensão e flexão do cotovelo, diminuindo essa inflamação e compressão do nervo lunar. Eu tenho uma pergunta. Como que encaixa a parte de agudo e desagudo nessa parte aí do tratamento? Bom, em questão aguda, o nervo está mais inflamado, né? Então seria mais indicado apenas ali a questão da crioterapia e trabalho nos membros adjacentes, não tanto em cima do cotovelo em si, mas trabalhando mais com as massagens, né, no relaxamento do músculo do antebraço e a crioterapia. Volta só um slide. Mais um? Pode passar. Só concluir, eu vou na sua já. O tratamento conservador recomendado aí. Conservador, fisioterapia. Né? O que ela pediu? Fase aguda, subaguda e crônica. O que a gente vai fazer? Condutas, né? Quais são os objetivos, então, do grupo? Objetivo na fase aguda. Objetivo, não conduta. Objetivo, mudou. Diminuiu o quadro alto. O que mais? Reduzir o processo inflamatório. Que é claro que uma coisa depende da outra, depende. Reduzir o processo inflamatório e reduzir a dor está bem vinculado ali. O que mais?
pode entrar nessa fase? Ou você acha que não entra mais nada? Dependendo do nível da formação, você vai precisar recuperar o DM. Então, às vezes, entra com a DM na fase aguda. Às vezes, sim ou não. Depende do nível do paciente, correto? Então, vamos lá. Fase aguda. Nos casos leves e moderados. No caso, aqui tem o sintoma grave. Que sintoma que a gente tem? Então, dor, ausente de déficit motor. Ausente de motor, ausente de atrofia, desiste de intermitente e déficit sensitivo leve. Você avaliou primeiro, certo? Você avaliou. Como que você vai avaliar o déficit sensitivo? Vamos para o quarto, de trás para frente. Como é que a gente avalia o déficit sensitivo? Teste. Que teste a gente faz? E... Faz o olho fechado. Olho fechado e tem o... Tá, mas o olho fechado, o que a gente vai testar basicamente? Quer ver o teste da língua? Vai colocar uma agulha, alguma coisa assim. Pode usar o estesiômetro, mas sem o estesiômetro. O que você vai testar? Quais são os 4 testes? Você sabe? Essa sensibilidade? Dor? O paciente sente dor ou não? Pressão. Tato, pressão. Térmico, quente, frio. Falta mais um. São as protopáticas ou primitivas, que sempre testa. Protopáticas ou primitivas? Sensibilidade protopática, né? Ou primitiva. Dor. Olha lá. Temperatura, quente, frio. Tato, pressão e o leve toque. O que eu faço leve toque? Ela está sorrindo, marcada de reflexo. Algodão, seu dedo. Fecha os olhos, por favor. Fecha os olhos, por favor. Aí você vai testar. Aqui, lá. Sentiu? Sentiu. Onde foi? Como, quando e onde? Como, quando e onde? Foi forte ou fraco? Onde foi? Era no meu cotovelo, no meu antebraço, testa tudo. Só que o problema no cotovelo, se for no ombro, qualquer lugar, começa sempre distal para proximal. Mão, antebraço, braço. Pé, perna, coxa. Então sempre distal para proximal, porque distal tem mais sensibilidade. Dor, alfinetadinha, agulhadinha, leve toque, falei, pincelzinho, algodão, tato pressão com o seu dedo mesmo, e quente, frio, gelo ou aquece alguma coisa e coloca. Sentiu quente, frio, sempre. Mão, antebraço, braço, que é o caso de vocês. Membro inferior, eu falei hoje um pouco de quadril. Pé, perna, coxa. Agora no tronco tanto faz. Dor, temperatura, quente, frio, leve toque da pressão. Aí você detectou que tem um déficit sensitivo leve, porque às vezes sente, às vezes não. Não tem um déficit sensitivo grande. E onde principalmente você tem que testar? Aqui. Quarto inteiro, eles falaram, né? Não tem que comparar com os outros? Mas principalmente aqui. Os outros estão sentindo, aqui não. Déficit sensitivo leve. O que é desestesia, gente? Intermitente? Vem em volta. É questão de uma dor. Tanto uma dor quanto algo envolvendo um choque. Algo... Isso. Desestesia é alteração da sensibilidade. O que é anestesia? Não senti nada. O que é hiperestesia? Senti muito. Desestesia é esse distúrbio. Você, às vezes sente, não sente, entendeu? É um distúrbio, desestesia. E tem também a ausência de atrofia. Não pode estar atrofiado mesmo, porque senão o corpo está perdendo força, déficit motor importante. Então, qualquer um desses sintomas aí alterados mais, é cirurgia, não é? Sim. Geralmente não vai adiantar a fisioterapia. Aí entra agora. Vamos falar o que ela acabou de dizer. Passa lá, por favor. Aí, o que entra aí na fase de aguda? Imobilização para repouso não entra? Exercício de deslizamento neural? Talvez, na fase inicial ou intermediária, aguda ou subaguda, se o paciente conseguir aguentar. Às vezes pode ligar a dor. Entra ou não. Isso é conduta, deslizamento neural é conduta. Imobilização é conduta. Para reduzir o processo inflamatório, reduzir a dor, correto? Essa imobilização tem até uma ordem específica. Tem um específico. Esse alongamento dos músculos, ele vai aguentar ou não nessa fase? Massagem, aí pode entrar na aguda, mas geralmente entra na fase subaguda, quando você aguenta mais. É isso que estão dividindo em fase aguda, subaguda ou até crônica. Que é para ganhar extensão e flexão do cotovelo, já é mais. Ou fortalecer, ou ganhar função, aí entra na fase mais crônica ou a longo prazo. Entenderam? Então isso aí que se dividir. Objetivo e conduta em cada fase. Orientação não, orientação é desde o início. Pode passar e continuar. Aí também só a última parte que eu falei. O paciente deve ser orientado a manter a extensão do cotovelo justamente para diminuir a pressão direta sobre o nervo. Bom, os exercícios não devem produzir sintomas nervosos digitais e podem, portanto, precisar ser inicialmente feitos com um arco de movimento limitado, que é justamente o que você falou. Caso o paciente não aguente fazer
tanto na fase aguda quanto na subaguda, a gente tem que ir conduzindo todo esse tratamento para que o paciente seja no limite do paciente. Bom, e todos os pacientes que não, os pacientes que não conseguem responder ao tratamento conservador depois de 3 a 4 meses e que apresentam atrofia muscular, mudanças soriais, sintomas persistentes, tratamento cirúrgico, como a descompressão cirúrgica ou a transposição anterior do nervo, devem ser considerados. Essas são as referências. Bem. Do grupo, você fez um comentário final sobre o que captou sobre esse canal orbital? Pode falar alguma coisa? Que não é uma, como a gente falou, é uma neuropatia muito acometida depois da túnel do carpo, né? E que a gente tem que saber muito bem como dividir essa questão das fases agudas, subagudas e crônicas com a questão de neuropatias, porque é algo que envolve muito mais que dor, tem a questão de sensibilidade, tem a questão de conforto. Então a gente tem que saber, com esse trabalho eu perceber isso, e que também que naturalmente a gente tem tendências a gerar alguns problemas como essa questão da neuropatia, porque flexão repetida total, que é um movimento que a gente costuma fazer muito, que em extensão a gente está tranquilo, mas quando a gente começa a fletir, a gente vai comprimir no nervo, então é algo muito curioso que foi o que eu percebi. Não sei se vocês perceberam alguma coisa diferente, mas... Algum comentário na turma sobre... Vou falar dessa última pergunta também? Não, era só sobre o diagnóstico, que ele falou da ressonância e da ultrassom. Tem algum deles que é melhor para diagnosticar? Se for preferir, faz padrão um, faz outro. outro, um padrão outro. Qual seria, por exemplo, quando seria indicado, por exemplo, a radiografia? Quando seria indicado a ressonância? Quando seria indicado os dois, né? Ou se tem um padrão ouro, né, no caso, O padrão ouro seria a ressonância. que é a parte mole, não é isso? Sim, a parte mole, justamente porque é o dedo. Então, já entra como parte mole. Agora, se você está desconfiando de quê? Raio-x. De fraturas ou Fratura ou deformidade? Então, o que vocês acham na prática? O que vai pedir primeiro? Radiografia. Primeiro vai ter que afastar alguma fratura, alguma coisa ali, parte óssea, tal. Principalmente fratura de olho. Primeira coisa que vai ver, raio-x. Barato, vai na fez. Aí, às vezes, pelo exame dele clínico já, físico, funcional, ele não vai pedir ressonância, já sabe que tem uma compressão ali. Então vai para a fisioterapia sem ressonância, às vezes. Aí você vai resolver o problema dele, zerou, acabou. Aí se ele está recorrente, voltou, aí de repente ele pede ressonância. Pode pedir no primeiro momento? Pode. Mas você pode chegar com o paciente no seu consultório sem a ressonância. Você pode solicitar e pagar R$1.000, R$1.200, R$1.300, ele pagar e fazer para você? Pode, não é muito habitual. O médico tem que pedir porque o convênio vai pagar, ou pelo SUS. Você entende? Então, essa é a prática. A ressonância é um padrão ouro, mas a ultrassonografia também, ela é bem mais simples, e por ser uma região bem mais superficial, é possível ver mais claramente do que como se fosse algum problema mais interno, algum órgão, algo assim. Então a sequência é razões óbvias, financeiras, de bom senso, raio-x, ultrassom. Resolveu o problema, fisioterapia, 3, 4 meses, às vezes até 6 meses, resolveu. Estou lá na escola desse efeito. Aí o paciente foi embora para casa, voltou, depois de 3, 4 meses voltou de novo. Mas pede uma ressonância para ver como é que está. E evitar o quê? Sintoma grave, que acabou de falar, atrofia, desestesia, fração de sensibilidade. Então isso é sinal ruim, que tem que ir para cirurgia às vezes. Aí o pós-cirúrgico. Enfatizado, mas muitas vezes é muito parecido com o que você acabou de falar. Só que você vai mais rápido no pós-cirúrgico. Qual o foco? É muito parecido com o conservador que esse cara. Perguntas, dúvidas, gente? Professor, e na cirurgia, como é que vai fazer para descomprimir? Ele falou, transposição anterior, o que mais? E ou descompressão, é descompressão cirúrgica. Vai limpar mesmo, por exemplo, limpar a região ali, ou colocar o nervo em outra posição. O ligamento, por exemplo. Tem as transposições, tem a transposição anterior, também tem transposição subcutânea.
subcutânea, tem vários tipos de transposição. Qual que é a vantagem? É muito superficial. Não é tudo mais interno. É um nível superficial. É um nível superficial. Superficial também. É mais fácil de resolver. Tá? Cirurgia não é tão complexa. Eu fiquei em dúvida no último teste do vídeo, quando que ele dá positivo mesmo? Quando o paciente não consegue mais, ele não tem força para realizar a rotação externa. Aí ele tem um certo formigamento também. O teste está positivo. Ele vai pressionar o braço. O Samir não está conseguindo mais fazer força para resistir, por mais que a força não seja grande. Fazendo força leve, o braço dele está dobrando, já é um sinal positivo, já é um dos sinais positivos. Obrigada. Dá só uma idinha no teste para ela. Se for positivo, quando for possível observar breve perda de força na rotação externa. E o formigamento é quando ele está naquela posição. Isso, o formigamento é todos os outros testes não pode dar formigamento. A maioria. E nesse também. Lembra que esse teste aí, você tem que passar a mão no nervo. Sim. Faz isso, para fazer o movimento. E Coloca intenção. Você fala rotação externa, coloca intenção. O começo está fletido, a posição lá. Pode ser o paciente em pé ou sentado, tanto faz, né? Com os braços em posição anatômica e com o cotovelo fletido, que é a posição que não é de tanta compressão, assim, compressão maior que flexão maior. 90 graus. E mãos estendidas. Lembra que o teste foi esse aqui também? Sempre o estendido. Aplicando-se uma força de rotação interna na parte distal do antebraço. Você faz uma força interna e ele faz uma força contrária, externa. Aí passa o dedo em cima do nervo e você vai sentir esse sintoma. Se eu fizer um teste de mobilização no nervo mediano, eu também vou sentir dor aqui ou em outra? Não, necessariamente, mediano não. Porque tem teste para Não dá, nossa, tem teste para mobilização específica, e é tratamento. Um tipo de movimento você faz para mobilizar o nervo ulnar. Outro tipo de mobilização para mobilizar o nervo radial, outro para o nervo mediano. Então, a postura é diferente. Aí já é tratamento, mobilização neural. Alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem, isso aí. Pessoal, hoje a proposta é para a gente apresentar dois grupos, né? Esse mais um. Como eu tinha começado, a gente pegou e continuou. Eu falei sobre o quadril, aí o próximo grupo vai falar sobre o próximo tema, né? A gente vai tentar falar os dois temas próximos, vai ficar sempre atrasado um, até a gente conseguir completar. No planejamento estava 3 para hoje. Vai ficar mais atrasado. Tá bom? Que coisa ruim. Vocês combinaram? todo mundo. Pessoal, vou deixar só fazer os comentários com vocês. A gente vai tentar, na próxima aula agora apresentada, de 2 a 3 grupos, a gente adiantando. Eu comecei falando de quadril para não atrasar mais, né, para a gente continuar a sequência. E o quadril está mais adiantado, a gente está atrasado com relação a cotovelo, antebraço, pulmão, na teoria. Na prática, eu já estou começando a falar de cotovelo, antebraço, pulmão com vocês. Então a gente vai passando essa parte inicial para começar a fazer o estudo lá específico dos pacientes. Então, aqui no trabalho, o que é bom? Vocês tentarem colocar mais fotos, mais imagens, mais vídeos. Eles colocaram bem, mas a gente pode colocar mais ainda vídeos, fotos de quê? De tratamento. Por exemplo, às vezes é difícil explicar. Mostra um vídeo com a mobilização neural. O nervo ulnar, o nervo mediano. Mostra um vídeo. Puxa na internet. Mostra uma vez, duas, com 2 profissionais diferentes. Mostra um vídeo de fortalecimento. Mostra um vídeo de mobilização miofascial. Você pode baixar com um aplicativo algum vídeo do Instagram, ou do YouTube, ou na forma que vocês quiserem. Né? Uma cirurgia, para mostrar como é que é a cirurgia, por exemplo. Então isso aí ajuda vocês a deixar o vídeo rodando, explica, tira o áudio, vai explicando. Mas assim ajuda vocês a explicar um pouco mais. Eles apresentaram bem, não ficaram com muita leitura, olharam no slide, explicaram, mas se você usar mais foto, mais imagem, vídeo, fica melhor ainda para você explicar.
Tá? Então, mais fácil, para gente tirar as dúvidas. E agora, a gente está fechando essa parte membro superior, você verifica que sempre distinguir ou é neural, neuropatia, compressão de nervo, mediano, que você falou de cá, guion, orbital, pode sair lá no pescoço, que já é de disco, artrose, como eu falei ainda de como vocês, desse ladeiro torácico, e analogia com tendões. Vamos falar de Kervine, vamos falar de comparação com a minha aula de epicondilites. Então isso aí, ó, tem que ver se é tendão, se é ligamento, o que eu estou falando? Tá? E a posição anatômica, o movimento anatômico, é um fundamental para você descobrir a etiologia, a causa e poder tratar depois. Fica fácil de entender. Se é a flexão do cotovelo, eu tenho que orientar meu paciente não dormir sobre o braço, não fazer flexão exagerada, ou fazer um alongamento compensatório, fazer uma liberação lá no local. Onde que é o local? Esse aqui é muito fácil de identificar. Quem vai falar dos outros é mais difícil. O do pronador é um pouquinho mais difícil, tem mais regiões de comprometimento. Supinador é um pouquinho mais difícil, aqui não. É o ponto medial e o olecno e acabou. É aqui, ó. É nesse local. Certo? Agora, com pressão na cara de Froze, outro local, já é mais complexo. Tem mais regiões. Perfeito? Então, quanto mais vídeo, foto, mostrar a anatomia ali, ó, fica mais fácil. Fica um vídeo mostrando a cirurgia onde que é. Então, quanto mais usar isso, um dos perfeitos do trabalho nosso é esse. Vocês estarem além do meu slide, eu já passo mastigadinho ali o slide, é você ver livro, vídeo na internet, algum artigo, ver coisas novas. Esse é o intuito do trabalho. Vocês precisam de coisas além do meu slide. Se funcionar só ali no meu slide, é pouco. Ali é só uma visão para ajudar vocês a ler o capítulo do livro. Ajudar você, e o capítulo do livro falar sobre o cubital é pequenininho. A parte cubital é pequena. A parte lá sobre supinador é pequena. Você tem 3 livros, não vou falar nada. Então é pequeno, não é grande você estudar grandes patologias. Então não é difícil estudar pelo livro. São textos pequenos. A gente sabe que o aluno, muitas vezes, ou às vezes até outros profissionais, não gostam de ler demais. Hoje está muito mais fácil olhar no Instagram, no YouTube, bem mastigadinho de você. Mas o livro tem informação real. Entendeu? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Certo? Alguma dúvida a princípio, gente? Então a gente só está um pouquinho atrasado, mas a gente vai acelerando devagar. Tá? Chamada. Culpa sua, Luiz, chegou atrasado. Se tivesse começado já. É porque você não chegou aqui. Se tu tivesse entrado, teria começado. É. A serpente Ouroboros, tá ligado? Tipo, não tem fim. Essa parte que você tem faz sentido, assim, então de consulta. O Jonas falou que consegue segunda, o Thiago falou segunda, eu falei segunda, o Jonas falou caralho. Você pegou o 403 lá, que passa 6,50 por aí? Você pegou o 403 que passa umas 6,50 lá, foi? Dormiu tarde. O problema é ficar acordando e dormir de novo. Eu já tenho uns 10 alarmes justamente para prevenir esse tipo de coisa.